Oi galera, paz do Senhor. Nós vamos estar dando aula nesse novo modelo, online, em função dessa pandemia que está acontecendo no mundo. Já quero pedir para que vocês venham higienizar suas mãos, evitem o contato com o nariz, olho e boca, para que essa doença não venha nos atacar. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o perigo dos falsos espíritos. Eu sei que vocês estão com saudade da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos aprender um pouco sobre misticismo. Desde a antiguidade, o ser humano ele tenta mistificar as coisas. Como assim mistificar as coisas? Eles tentam pegar aquilo que é natural e transformam em sobrenatural, que vai além do nosso conhecimento. E então o ser humano sempre tenta fazer isso. Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre astrologia. Você crê em signos? Isso muda a sua vida? Falaremos um pouco também sobre feitiçaria e magia. Esses são tópicos que entram nesse campo do misticismo. Antes de tudo, vamos fazer uma dinâmica? Aqui eu tenho dois carrinhos. Um, ele é original e o outro é paralelo. Eu sei que esse da Hot Wheels, ele é original. Porque esse é um padrão da Hot Wheels. Um carrinho fabricado de metal e parafusado embaixo com o logo da Hot Wheels. Então eu sei que esse daqui é o original e esse é o paralelo, por ser de plástico e não ter os padrões da Hot Wheels. A Thaís aqui tem um exemplo para nós. Pode vir, Thaís. Oi, meus amores. Bom, eu tenho aqui dois pincéis de maquiagem, como vocês estão vendo. Como é que eu sei qual que é o original e qual que é o falso? Bom, vou dar 5 segundos para vocês olharem os pincéis. Bom, como eu sei qual que é o original e qual que é o falso? Esse daqui é o original. Por quê? Por causa da qualidade dos pincéis aqui em cima, dos fios, e por conta do peso. Aí também, por que, Thaís? Bom, a marca. A marca são totalmente diferentes e a qualidade desses fios aqui são péssimas. Mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? Primeira epístola de João, o seu capítulo 4, o versículo de número 1 e 2. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Nesse texto, nós vemos 3 palavrinhas básicas para entender ele. A palavra crédito, a palavra provar e a palavra confessar. Quando João fala para a gente que nós não devemos dar crédito a todos os espíritos, significa que nós não devemos crer, acreditar em todos os espíritos. Então nós não devemos acreditar em todos os espíritos. Antes, nós devemos provar se esse espírito é de Deus. Então a outra palavra é provar. Nós devemos ter certeza, da mesma certeza que eu sei que esse carrinho é original da Hot Wheels e a Thaís sabe que aquele pincel ele é original, eu tenho que ter certeza quais são os espíritos de Deus e qual que não é o espírito que provém de Deus. E a própria Bíblia ela nos responde qual é a maneira que eu vou provar isso. Ele fala que nós conheceremos qual espírito vem de Deus e esse espírito é aquele que confessa que Cristo veio em carne. É aquele espírito que confessa. Como assim confessa, Juan? É aquele que fala? Não apenas falar que Cristo veio em carne, mas sim viver da maneira que Cristo quer que nós vivamos. Então esse confessar é além de falar, que nós cremos e falamos, proclamamos que Cristo veio em carne, mas também nós vivemos que Cristo veio.
E esses são os espíritos que provêm de Deus, aqueles que falam e vivem que Cristo veio em carne. Eles confessam que Cristo é o Senhor. E falaremos um pouco também sobre astrologia. Como eu perguntei para vocês creem em astros? Vocês creem em signos? A Thaís vai explicar um pouco para a gente. Thaís, o que é essa astrologia? Bom, a astrologia é o estudo que utilizam por meio de posições dos planetas solares, estrelas e outros corpos celestes para poderem prever o futuro ou traços da personalidade e o perfil de uma pessoa. Tem o horóscopo. Bom, o horóscopo ele é basicamente um guia ou um oráculo que são baseados nos 12 signos do zodíaco. A gente sempre tem que tomar cuidado com tudo que nós ouvimos. O mundo nos apresenta isso que a Thaís falou. Eles creem que as estrelas, os planetas podem definir a nossa vida, mas não é dessa maneira. Por isso que João nos alertou que nós devemos provar, devemos ter certeza do que é verdade, do que vem de Deus, e também nós devemos saber do que não vem de Deus. E isso que a Thaís nos falou não provém de Deus. Isso não tem base bíblica. Deus já desde a antiguidade, desde o momento da criação, nos falou sobre os astros e das suas funções. São para iluminar, são para nos dar as coisas que vão acontecer no mundo, mudanças climáticas. Então, não é algo que vem da parte de Deus, essa questão da astrologia. Nós devemos tomar muito cuidado, porque da mesma maneira que Deus pode usar um anjo para nos dar uma mensagem sobrenatural, o diabo ele também pode usar um demônio para nos mandar uma mensagem. Por isso que nós temos que ter esse discernimento. Devemos ter a certeza do que é a verdade e a certeza do que é a mentira, daquilo que é verdadeiro, como o meu carrinho da Hot Wheels, e aquilo que é falso, como aquele outro pincel da Thaís. Então, nós devemos ter certeza do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Também tem uma outra classe que nós vamos ver, que é a classe da feitiçaria e da magia. Thaís, o que seria isso também, Thaís? Bom, magia é um meio que se utiliza, né, para se comunicar com coisas ocultas. Ou seja, tem a magia negra e tem a magia branca. Basicamente, a magia negra é aquela que a gente utiliza para fazer um mal para uma outra pessoa, e a magia branca é aquela que a gente utiliza para fazer um bem para a pessoa. Tem também a feitiçaria. O que é feitiçaria? É uma coisa feita. É o que? Eu utilizo algum material ou alguma prática determinada para poder fazer algum tipo de feitiço, algum poder sobrenatural para determinar para que algo aconteça. Tem alguma base bíblica isso? Não. Não tem nenhuma base bíblica para que nós criamos ou vivamos dessa maneira, através de feitiçaria e magia. Nós vamos ver que em Levíticos, capítulo 20, versículo de número 27, Deus ele condena os feiticeiros e também condena os necromantes, aqueles que se dizem que podem conversar com almas mortas. Deus ele condena toda essa prática. Vejamos também que o povo de Israel sempre teve influências pagãs, sempre foi inclinado ao paganismo, a se afastar de Deus, cultuando outros deuses. Vejamos também que nos tempos que o povo estava cativo no Egito, Deus levantou Moisés, levantou também Arão, para estar proclamando ao faraó que o povo deveria ser liberto. E em algumas dessas ocasiões, o faraó mandava vir feiticeiros para que confrontassem Moisés e Arão e confrontassem a Deus. Mas a gente vai ver que na Bíblia Deus sempre prevaleceu. Deus sempre prevalece. Por quê? Porque Deus ele é sobrenatural. Deus ele é soberano, está acima de todas as coisas. Então nós também não devemos crer nem viver de uma forma pagã, nem crer e viver com feitiçaria ou magia. Juan, para finalizar, uma aula rápida. Crer em astrologia é pecado? Pensa um pouquinho. Você acha que crer em signos, crer em tudo isso que nós falamos, isso é pecado? Vamos entender um pouco o que é pecado, rapidinho. Pecado é aquilo que transgride a lei de Deus, que vai contra a lei de Deus. Ou quando nós fazemos algo que Deus não se agrada, ou quando nós
não fazemos aquilo que Deus mandou. Se Deus mandou e a gente não faz, também é uma forma de pecado. E o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? A Bíblia nos ensina que Deus ele criou o céu, Deus ele criou a terra, Deus ele criou o universo, criou os astros, Deus deu a vida a seres, e tudo isso a partir do nada, a partir do zero. E quando nós cremos em astros, quando nós cremos em feitiçaria, nós estamos atribuindo aquele ser ou aquele objeto, nós estamos atribuindo, dando para aquele ser, aquele objeto, o poder de Deus, a autoridade de Deus. Nós estamos falando que esse objeto, que essa crença, pode dominar a nossa vida quando nós cremos nisso. E nós estamos tirando o poder de Deus. Quando nós cremos nisso, sim, é pecado. Porque nós estamos idolatrando a certas coisas. Estamos tirando o que Deus criou e colocando em objetos, como as estrelas ou qualquer outro objeto que esses feiticeiros utilizam. Então sim, é pecado crer em astrologia, sim, é pecado crer em signos. Porque nós estamos dando poder a essas coisas. Estamos falando que essas coisas dominam nossas vidas. Vejamos que o ser humano, para concluir, sempre teve essa inclinação para essas coisas que não são de Deus. Existem duas partes da Bíblia muito interessantes. João escreveu o Apocalipse e Lucas, ele escreveu o Evangelho segundo Lucas. Em João, nós vamos ver que Jesus ele apareceu para João e levou João, arrebatou João em espírito. E João viu coisas sobrenaturais. João viu coisas místicas, coisas que nem ele mesmo conseguiu explicar. E Deus revelou isso para João e João transmitiu isso para nós. Já em Lucas ele teve que ralar para falar de Jesus. Lucas ele teve que ir atrás de pessoas. Ele mesmo fala que ele foi atrás de testemunhas oculares, pessoas que viram. Ele foi atrás dessas pessoas para tentar escrever o que Cristo fez, para tentar relatar a vida de Cristo. Então, João ele foi levado ao sobrenatural. Lucas ele teve que ralar ele fisicamente, obviamente com a ajuda de Deus, mas Lucas ele teve que ralar. Existe diferença entre João e Lucas? Não, os dois foram inspirados por Deus. Nem sempre as coisas sobrenaturais prevalecem. Muitas vezes Deus usa as coisas naturais para nos ensinar. Peço que vocês guardem um capítulo e um versículo da Bíblia que se encontra em Jó 42, versículos de número 1 e 2. Diz assim: E respondeu Jó: Bem sei que tudo podes, Senhor, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus ele tem planos para a nossa vida. Não é a astrologia, não é a feitiçaria, não é a magia que vai conduzir a nossa vida, mas sim é Deus. Assim como Jó falou, que Deus tem planos. E esses planos de Deus não podem ser frustrados. Esses planos de Deus não podem ser apagados. Esses planos de Deus não podem ser quebrados. Deus já tem planos para nossas vidas. Muito obrigado. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado, Thaís. Fique com Deus. Até a próxima semana.